que as funções de acusar e julgar devem ser exercidas por sujeitos distintos de modo a preservar a imparcialidade do julgador. Segura, Claudião. Já começa Luiz Fux uma voadora no seu colega, de quem se disse amigo, Alexandre de Moraes. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição, claro. O julgamento do movimento golpista, o julgamento do núcleo crucial do movimento golpista é o nosso tema. O julgamento de Jair Bolsonaro, sejamos precisos, mais precisamente ainda, o voto controverso, perturbador de Luiz Fux. Temos 3 trechinhos do voto de Fux para examinar aqui, fazer análise do discurso. Claudião da Luz sempre conosco. Solta, Claudião. Jair Messias Bolsonaro. E o faço com a seguinte digressão. É lição elementar de direito que as funções de acusar e julgar devem ser exercidas por sujeitos distintos de modo a preservar a imparcialidade do julgador. Segura, Claudião. Já começa Luiz Fux uma voadora no seu colega, de quem se disse amigo, Alexandre de Moraes, dizendo que a função do juiz ela é única e, por óbvio, dividida, apartada daquela do acusador. Ele faz aí, sejamos bastante francos, em bom português, ele faz uma sugestão de que o relator Alexandre de Moraes se confunde com o trabalho da acusação da Procuradoria-Geral da República, que Alexandre de Moraes teria feito um voto acusador. Já começa assim, e foi assim no julgamento todo. Vamos lá, Claudião. Garantir a efetividade do direito de defesa e assegurar um julgamento conforme o devido processo legal. Aplicando essas lições a este julgamento, tem-se que não cabe a nenhum juiz assumir o papel de inquisidor, vasculhar mais de 70 milhões de megabytes de documentos à procura das provas que se encaixem na retórica acusatória e nem corrigir. Olha isso aí, gente. Isso é uma pancada no colega. Não existe juiz inquisidor, não existe juiz delegado, não existe juiz que faz pesquisa no conjunto probatório, não existe juiz que preencha lacunas da acusação. No seu voto, Luiz Fux sustentou várias vezes a fraqueza da peça acusatória, do trabalho da Procuradoria-Geral da República, com muitas falhas, com muitos buracos. E aí ele está dizendo que não cabe ao juiz preencher esses espaços, não cabe ao juiz tomar lacunas eventuais da peça acusatória e, portanto, compor a história pretendida na acusação. É o que ele está dizendo, não é pouca coisa. Solta, Claudião. De contradições internas encontradas na sua versão dos acontecimentos, ainda que nós tenhamos no gabinete juízes instrutores. Esse é um primeiro trecho que nós examinamos aqui, e já foi para cima. Agora tem um outro trecho importante também, para mostrar a embocadura desse voto tão controverso, tão adjetivado. Solta, Claudião. Pode ser punido simplesmente por ser merecedor de pena, de acordo com as nossas convicções morais, ou mesmo segundo... Aqui ele está falando de uma maneira bastante enfática, vai adjetivar bastante, está falando da questão da legalidade estrita em matéria penal. Existe a lei, existe o fato denunciado, o fato julgado, esse fato tem, para ser punível, ele tem de se encaixar perfeitamente ao que diz a lei. Ele até usa uma imagem, não nesse trecho, da mão e da luva, tem de ser um casamento perfeito em matéria penal. A matéria penal tem uma natureza estrita, ela é fechada, ela é aquilo ali. Se não está ali, não é. Isso em defesa mesmo do réu, nós estamos falando em matéria criminal.
Isso é uma contraposição à sugestão permanente de Alexandre de Moraes como um criador de direito, de Alexandre de Moraes como uma fonte do direito, como se ele fosse o criador da lei de medidas cautelares. É o que está insinuado aí. Solta, Claudião. A sã consciência do povo, porque praticou uma ordinarice ou um fato repugnante, porque é um canalha, porque é um patife, mas só o pode ser punido quando tenha preenchido os requisitos daquela punição descritos no tipo, que é a hipótese legal de uma lei penal. Aí aqui é o seguinte, cara, ele fala, ó, ninguém pode ser punido, condenado por ser canalha. Ainda bem, né? Hein, rapaziada? Ainda bem que ninguém pode ser condenado por ser canalha. Mas essa moda pega, condenação de canalha, não pode. Pode ser canalha, pode ter cometido uma ordinarice, mas para ser condenado, o ato do canalha tem de se adequar perfeitamente ao que diz a lei. Esses são os fundamentos em matéria preliminar do voto de Luiz Fux. Vamos adiante. No sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Essa é a primeira nulidade que ele apresenta e a mais importante, que tem a ver com a competência. É aquela que abre a brecha para o futuro de que tanto se tem falado, porque ele diz que o Supremo não seria competente para julgar esses réus, para julgar Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, não tinha mais mandato quando surge o processo, quando há a denúncia, só que o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência no meio desse caminho. Mudou a jurisprudência depois da investigação posta, depois do processo existente, para poder, como se escolhesse, julgar Jair Bolsonaro. E os demais. E aí é a questão da competência posta por Luiz Fux. O tribunal não tem competência. E o perigo da brecha aberta para revisão no futuro é que foi com base no questionamento de competência, a famosa teoria Zanin, Cristiano Zanin, aliás, hoje ministro do Supremo, presidente dessa turma, indicado por Lula, a teoria Zanin de questionamento insistente da competência, até que finalmente, na matéria Lava Jato, conseguisse as nulidades. Conseguisse as nulidades que nos trazem agora a esse momento, segundo o qual, quase como se não tivesse havido corrupção no Brasil, não tivesse havido o roubo, a pilhagem à Petrobras. Então, o risco, não sem aviso, de que, da mesma forma como estão reabilitados os corruptos, no futuro possam ser reabilitados os golpistas, com base nessa questão da competência. Não seria, em função do que diz a Constituição, não seria o Supremo Tribunal Federal o foro adequado para julgar um ex-presidente, que não tinha prerrogativa de foro no instante da acusação. Essas são as questões postas. A gente aqui rapidamente pincelou os pressupostos na questão do mérito do voto controverso, perturbador, adjetivo como você quiser, do ministro Luiz Fux. Esse é o Andreasa Reage desta semana. Na semana que vem tem mais. Tchau, meus amores.